Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos falar sobre os smartphones e as relações familiares. Vamos conversar com Sandra Bastos. Ela é pedagoga, psicopedagoga, mestre em famílias na contemporaneidade e vice-presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Sandra, antes da gente falar dos smartphones, vamos começar falando aí sobre a família. Como era essa organização que é tão importante para a nossa sociedade? Olá, a família antiga, ela era um modelo familiar onde era constituído como pai, mãe e filhos. O pai era a autoridade e o provedor para sustentar a família. E a mulher, por sua vez, ela tinha o papel nessa época de cuidar do lar e dos filhos. Bem, esse modelo nuclear ainda prevalece, mas hoje a gente tem novos modelos também aí, né? Na modernidade, essa família é constituída por pessoas que moram no mesmo lugar, baseando nos vínculos afetivos, independente do matrimônio. Então, essa família é constituída, por exemplo, por crianças que são criadas pelos avós, né? Pai, pessoas do mesmo sexo. Mãe solo, que é aquela mãe que cria seu filho sozinho, assim como pai solo. Para além dessa citada, ainda teve outras composições, como composta, pluriparental, enfim. Então, esses modelos familiares, eles estão ligados mais não no matrimônio, mas sim na afetividade. Além disso, dessa modificação nas famílias, aconteceu também o advento das tecnologias, né? O que elas trazem de impacto nessas famílias? Elas impactaram em toda a estrutura de uma boa convivência no dia a dia familiar. E o maior responsável disso foi o aparecimento da internet. Com esse uso da internet, começou os aparecimentos de outras tecnologias, para além dos computadores. A mais utilizada hoje são os smartphones, que é os famosos celulares, né? E a que você atribui aí o sucesso ou a grande e rápida adesão que os smartphones tiveram aí na sociedade, Sandra? Além deles terem multi-utilidades, eles têm um custo-benefício bom. Então, os smartphones, eles não só trazem a internet, você utiliza para comunicação de ligação, para pesquisa, para transações bancárias e para as relações. Então, esse pequeno objeto, ele traz o mundo para dentro da sua casa, sem filtro, fazendo um papel maior do que os próprios computadores. Porque para além dessa utilização da internet, ele também tem outras utilizações. E hoje a gente utiliza o celular para muita coisa, né? Quais são os impactos desse uso excessivo, Sandra? Isso aumenta o tempo de uso dessa ferramenta. Então, hoje a gente faz transações bancárias, compras, reuniões, enfim. Com o advento da pandemia, ele trouxe, assim, como uma ferramenta fundamental no processo. O que traz o impacto maior aí, além dessa quantidade de tempo, a questão do desenvolvimento humano, né? Dentro do contexto da infância e da juventude, que tem aí as janelas da plasticidade bem aberta e o impacto é bem maior do que na idade adulta. Então, essa utilização dos smartphones pelas famílias, elas trazem os benefícios não só para se comunicar, elas trazem também os jogos individuais, que é tanto os adultos como o público de crianças e adolescentes. Os jogos online, que são aqueles jogos interativos que os adolescentes eles jogam simultaneamente
e assim como as redes sociais. E especialmente na adolescência, as redes sociais, eu acredito que contribuíram para esse distanciamento das famílias, né? Se já existia um isolamento e uma individualidade das pessoas na utilização dessa ferramenta, quando chegou a pandemia da Covid-19, isso triplicou. Então, as pessoas foram obrigadas a se isolar em seus lares por medidas de segurança e saúde e impactando, mais as famílias nas suas relações. Mas já há algum tempo os adolescentes vêm com essa tendência ao isolamento. Já era percebido esses isolamentos nos shoppings, nos restaurantes, nas próprias escolas, e o evento da pandemia, como eu acabei de falar, isso aumentou de uma forma que dentro dos lares ficavam cada um em um ambiente da casa, se comunicando com quem estava fora. Então, assim, se distanciou essas relações dentro dos lares e aproximou as pessoas que estavam distantes. Sandra, como é que eles interferiram ou modificaram as relações familiares? Essa família se separou dentro da sua própria casa, vivendo momentos com pessoas que estavam de fora e deixando de lado o prazer de sentar à mesa, dialogar durante essa refeição. Os diálogos começaram a ficar cada vez mais distantes, cada vez mais difícil. E os adolescentes, em especial, foram mais afetados por essa mudança, né, Sandra? Se isolaram, como você falou antes. Se vão para uma mesa fazer suas refeições, então nessa mesa eles comiam com rapidez para que pudesse voltar para os seus quartos e acessar a internet. E até então, nesse momento presente da contemporaneidade, quando eles não fazem essa fuga para seus quartos, para que possa acessar a internet, eles trazem os celulares para a sua mesa e começam a acessar as redes sociais, os jogos, durante as refeições. E a consequência de tudo isso, Sandra? Quais são as consequências desse isolamento, desses hábitos muito ruins? O isolamento individual ficou cada vez mais extenso e a comunicação local ficou cada dia menor. E nessa fase da vida humana, muitos danos podem ser causados, inclusive danos cognitivos, dificuldade de aprendizagem, etc. Porque há outros danos para além do cognitivo, para além da dificuldade de aprender, da tolerância com o outro, da ansiedade, da depressão. As pessoas hoje estão intolerantes, não querem dialogar mais. Quando a gente começa a tentar tirar isso dessa outra pessoa, vem a questão da irritabilidade, vem a questão da agressividade, para além dos processos posturais dos olhos também, agravando e prejudicando também a visão. Mas hoje, como é que estão esses adolescentes? Hoje a gente recebe esse público, tanto na clínica como na escola, altamente dependentes dessa tecnologia ou dessa ferramenta por suas facilidades e provocando sérios problemas de saúde emocionais, como a ansiedade, a síndrome do pânico, a depressão, assim como problemas posturais, problema nos olhos e dentro das próprias relações. O dano, então, foi muito grande, E nas escolas, você como psicopedagoga, tem sentido o quê, Sandra? Eu trabalho com crianças que estão num estágio de vício do uso dos celulares muito intenso. A dependência é tão grande que quando os pais tentam retirar esse instrumento, elas sofrem uma abstinência. Existem estudos que falam sobre essa dependência como uma droga ilícita mesmo, como a heroína, dentro do funcionamento cerebral. E qual é a recomendação aí para os pais e professores, Sandra? A gente precisa
cuidar desse nosso público, tanto de criança como os adolescentes, porque os adolescentes eles são mais intensos nisso tudo e mais difícil para a gente contornar, de uma forma mais tranquila, não tirando bruscamente, mas conscientizando esse adolescente dos riscos, de tudo que pode causar. E deixa aqui uma pergunta aos meus colegas psicopedagogos. Quais seriam as estratégias utilizadas nas clínicas psicopedagógicas e nas escolas para atender às necessidades de aprendizagem para esse grupo? Então fica aqui a nossa reflexão. E quem quiser discutir esse e outros assuntos relacionados aí à psicopedagogia e o aprendizado, está acontecendo em Vitória da Conquista a partir de hoje até domingo o primeiro Congresso de Psicopedagogia e Educação da Bahia. Psicopedagogia e caminhos para uma educação inclusiva. Acesse aí o site do evento e faça já a sua inscrição.